Glória a Deus. Eu queria compartilhar com a igreja, hoje de manhã foi algo incrível, e a gente conseguiu ministrar aqui sobre uma palavra chamada Viva o seu propósito. Queridos, viver o propósito, nem todo mundo está interessado em viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes, as pessoas querem cumprir o seu próprio propósito. Cumprir o propósito de Deus requer determinação, vontade, sacrifício, e muitas vezes as pessoas não têm essa disposição, não querem, dizem não simplesmente para Deus, e passam apuros mais tarde, né? E cumprir o propósito é exatamente isso. Cumprir o propósito é a gente dar o nosso tempo, é dar recursos, liberar recursos, é sair da zona de conforto. Queridos, se a pessoa quiser cumprir o propósito de Deus, já saiba, você vai ter que sair da zona de conforto, porque fazer as coisas para Deus, queridos, Deus não garante conforto, Deus garante trabalho, mas garante bom ânimo, viu? Então eu quero dizer para você que muitas vezes resiste ao propósito de Deus, Deus tem algo para falar para você nesta noite, algo incrível que vai tocar o teu coração, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, Mateus 14, do versículo 6 em diante, amém? Mateus capítulo 14, aqueles que abriram, glória a Deus, aleluia, amém. Você que está na sua casa, se prepara, se agarra aí em alguma coisa, porque Deus vai falar com você hoje, amém? Deus vai falar com você profundamente sobre as nossas vidas, sobre o nosso comportamento, nossa atitude. Queridos, em tempo de pandemia, nós precisamos tomar atitude. A igreja do Senhor, queridos, a humanidade precisa da igreja do Senhor. Esses dias eu ministrei sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele, na época que ele saiu da casa do pai, o mundo entrou em crise, uma crise de uma grande fome, igual essa crise de pandemia, onde pessoas estão morrendo, muitos conflitos, muitos problemas, e além da crise da fome que ele viveu naquela época, o filho pródigo também buscou uma crise para si mesmo. Queridos, muitos já estão em crise, buscando crises em cima de crises, e o que acontece às vezes é que casamento se acaba achando que a pandemia que acabou. Não, o casamento já estava se acabando, a pandemia foi só mais uma gota d'água ali que transbordou todo aquele problema. Ah, meus problemas, eu estou com problema financeiro. Na verdade, você já estava, de ladeira abaixo e deixando suas finanças aí, muitas vezes sem cuidado, e a pandemia veio. Lógico que muitos aí ficaram prejudicados, logicamente, por causa da pandemia, sem dúvida, por causa do comércio, mas muitos, queridos, não estavam vigiando. E nessa crise, Deus quer levantar a igreja do Senhor. Queridos, é tempo de levantar a igreja, eu, você, para a gente ministrar na humanidade. Nós somos a voz de Deus, nós temos que usar o nosso propósito, o propósito que Deus tem para a nossa vida, amém? Mateus capítulo 14 diz, a partir do 6, festejando-se, porém o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Olha o que ela pediu, e ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dar-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou-lhe e mandou degolar João no cárcere. A sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram, e levaram e anunciaram para Jesus a notícia. Queridos, olha, depois disso, depois de anunciar a morte de João Batista era primo de Jesus. Olha o que aconteceu. E Jesus, ouvindo sobre a morte de João Batista, retirou-se dali
para um lado, com um barco, para um deserto, um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém? Queridos, eu quero falar então sobre essa questão do propósito. Quando a gente lê esse texto, a gente lê e a gente imagina o nosso propósito. Jesus tinha o propósito dele, João Batista tinha o propósito dele, e eles cumpriram aquilo que Deus determinou. O propósito simplesmente, querido, é o plano, o planejamento que Deus tem para a nossa vida. Muita gente acha que tudo está determinado. Não está determinado. Deus, a Bíblia diz, lá em Jeremias capítulo 29, Jesus diz que eis que tenho, olha, Deus fala assim, 29 versículo 11, porque eu sei os pensamentos que tenho diante de ti, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim o que esperais. Você acredita que Deus tem planos bons para você? E projetos, planejamento de bênção e de um futuro excelente? Quando a gente fala de planejamento, o pai sempre quer o melhor para o filho. Imagine, eu tenho 3 filhos, imagine eu querer, ou qualquer outro pai querer, que os seus filhos casem com uma pessoa que vai dar errado, e planeja isso. Nenhum pai quer isso para a sua vida, né? Para a sua família. Um pai não quer que, se ele tem a oportunidade, ele vai colocar seu filho na melhor escola, na melhor faculdade, não é verdade? Porque ele quer o melhor. Então, muitas vezes, a gente não cumpre aquilo que o pai tem planejado para a nossa vida. E a gente cumprir o planejamento de Deus é cumprir o propósito. Muitas pessoas estão perdidas, queridos, desanimadas, tristes, abatidas, por quê? Porque perderam o seu propósito. A gente vê o exemplo de João Batista. João Batista, ele foi o primo de Jesus, andou, cresceu com Jesus, e João Batista simplesmente foi aquele que anunciou a vinda do Messias, que é Jesus. Ele anunciou, ele pregou sobre arrependimento, ele batizava as pessoas, o batismo de arrependimento. Ele chamava os fariseus de raça de víboras. Ele enfrentou a religiosidade da época, e ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando Jesus chegou perto de João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista naquela hora estava dizendo: a partir daqui praticamente eu estou cumprindo o meu propósito. Meu propósito era guardar a sua vinda, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sacrifício do Senhor, o pecado vai ser tirado da humanidade. Na verdade, o pecado ia ser sacrificado através de Jesus, amém? E queridos, coisa incrível é porque João Batista, a Bíblia fala que ele pregava no deserto. Ele era a voz que clamava no deserto. Perguntaram para ele quem era ele. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista era aquele que simplesmente foi também um homem que, diante das dificuldades, comia gafanhoto e mel silvestre. Ele não recuou diante do seu propósito. Homens de Deus na Bíblia, queridos, cumpriram o seu propósito, mesmo na dificuldade e no deserto. Quantas vezes, quando o deserto chega na nossa vida, a gente quer recuar. Quantas vezes, quando o problema chega, a gente quer desistir. Quantas vezes a gente, por causa de uma frustração e de um problema, a gente pensa em chutar o pau da barraca e deixar tudo para trás. Largar o planejamento que Deus tem, o plano de paz que Deus tem para a nossa vida, porque Deus quer o melhor. E simplesmente a gente acha que pode ter o melhor. E João Batista cumpriu o seu propósito. Jesus, ele veio para morrer. Na verdade, ele veio, cumpriu o seu ministério, mas o propósito maior de Jesus era morrer na cruz, querido, e dar a vida para a humanidade, para que possamos ser salvos. Jesus, ele cumpriu o seu propósito. No maior auge da sua aflição, Jesus não recuou diante do seu propósito. No Getsêmani, quando estava em grande aflição, queridos, ele podia ter recuado, ele podia ter
Podia, porque ele era humano, mas Jesus não fez, porque ele sabia do propósito que ele tinha. No auge da sua aflição, o suor dele, com gotas de sangue, ele chegou para o pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Querido, Jesus tinha uma sentença de morte. Imagine nós temos uma sentença de morte. Quando a nossa vida está tudo normal, de repente chega uma notícia dizendo: olha, amanhã, 2 horas da tarde, acaba para você a sua existência na terra. A morte vem lhe buscar. Querido, é suficiente para a gente entrar em aflição, em pranto, em dor e em angústia. E Jesus, naquela hora, ele falou um dos versículos mais lindos da Bíblia. Ele diz: porém, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Querido, Jesus estava determinado a cumprir. Eu quero dizer para você, em tempos de dor, de angústia, de muita tristeza, você não pode desistir. Em tempos de perdas, de morte, João Batista morreu, na verdade ele foi degolado. A Bíblia diz que, nascido entre mulher, não existe homem maior do que João Batista. E mesmo assim, ele foi trazido, queridos, com a cabeça degolada, mas cumpriu o seu propósito. Sabe por quê? Porque Deus, ele não olha para a morte, ele olha para o propósito do homem. Deus, ele não olha para o pecado, ele olha para o propósito do homem. Quantas vezes o homem peca, a pessoa peca, e daqui a pouco Deus dá a oportunidade novamente de restaurar. Davi pecou inúmeras vezes, e mesmo diante do pecado, Davi teve as suas consequências, mas a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que Deus estava mais preocupado no propósito dele do que simplesmente no pecado. O pecado ia gerar consequências normais. Queridos, Deus olha para o propósito, e Ele quer fazer isso na nossa vida. Escute, a gente que é pai, quando o nosso filho erra em alguma coisa, queridos, no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente nem lembra mais do erro, porque o nosso filho chega, nos abraça, pede perdão, no outro dia a gente nem lembra. Sabe por quê? Porque nós que somos pais carnais, a gente libera, a gente esquece o pecado. Imagine Deus esquece tudo. Sabe quem é que lembra do seu pecado? Quem lembra do seu pecado são os homens, querido. São as pessoas. Deus não lembra do seu pecado, viu? Tanto é que, se você cair em pecado, a queda é maior quando as pessoas sabem. Quando Deus sabe, Ele está disposto ainda em reestruturar a tua vida e te fazer cumprir o teu propósito. Eu não sei como você está hoje. Às vezes você está numa situação tão aflita, uma situação tão difícil que você tem passado. Com esse problema de pandemia, queridos, a crise emocional, a depressão, a ansiedade, às vezes os problemas financeiros, a sua empresa indo de ladeira abaixo. Queridos, o que Deus quer fazer, sabe o que é? É que você, nessas horas, comece a olhar que Ele quer cumprir um propósito na sua vida. Mesmo com essa dificuldade, você vai vencer toda essa pandemia. A Bíblia diz aqui que Jesus, quando soube da morte de João Batista, Jesus, Ele não recuou. Jesus simplesmente, a Bíblia diz que Ele entrou dentro do barco quando soube, e quis ir para um lugar à parte, um lugar deserto. Jesus queria passar o luto, queria viver o luto ali do seu primo, que cresceram como criança ali juntinhos, conheceram, eram amigos íntimos, e simplesmente, queridos, trazem a cabeça de João Batista e traz a notícia para Jesus. É uma notícia triste, terrível, e ele estava triste naquela hora. Mas quando ele entrou dentro do barco, a multidão começou a andar ao lado, nas margens do rio, e a multidão começou a acompanhar Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus encheu-se de compaixão, e Ele foi atender a multidão, e atendeu a multidão, sabe como? Curando os enfermos. A Bíblia conta mais adiante que Jesus fez a multiplicação dos pães, porque a humanidade, as 5.000 pessoas que estavam reunidas ali, estavam com fome também. Jesus alimenta não só a alma aflita, mas Jesus também está aqui para restaurar a tua vida física, queridos.
não só a tua alma, não só o teu emocional, mas Ele está aqui também para reestruturar a tua vida física, mas Ele quer fazer isso de forma que você entenda o seu propósito. Quantas pessoas, queridos, recebem o milagre e simplesmente deixam Jesus, abandonam Jesus. Na multiplicação dos pães é algo interessante. Quando Jesus ele parte, faz a multiplicação dos pães e dos peixes, no outro lado do rio, Jesus vai para lá e a multidão vai no outro dia. E quando Jesus encontra, as pessoas encontram Jesus e diz: mestre, estávamos te procurando. Jesus simplesmente diz para eles: vocês estavam procurando simplesmente para comer pão, estavam interessados no que eu posso lhe dar, não estão interessados na alma e na salvação do espírito. Queridos, o propósito que Deus tem é salvar o espírito. Ele pode curar o teu físico, Ele pode curar e trazer, queridos, a cura da enfermidade. Mas o que Deus quer hoje é alcançar a tua alma e fazer com que o propósito dEle, a glória dEle seja manifesta na vida do ser humano. A Bíblia diz ali em Lázaro, a história de Lázaro, João 10, a Bíblia diz que Lázaro estava doente, e quando Lázaro, na doença dele, foram falar para Jesus, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Querida, até na enfermidade, o propósito de Deus é manifesto. Ali em João capítulo 7, capítulo 9, fala do cego de nascença, e ele diz que a história pergunta assim, diz: quem pecou, Jesus? Os discípulos falando, foi o pai deles ou foi o cego que pecou? Jesus disse: nem ele, nem a sua família. Na verdade é para que a glória do Senhor seja manifesta. Queridos, até a cegueira, até a doença, até na enfermidade, Deus tem propósito. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como você está na tua situação, mas Deus tem propósito nessa crise, essa dificuldade, essa pandemia, o que você tem passado na tua vida. Deus quer que a glória dEle seja manifestada em nome de Jesus. Você entende isso? Eu quero comentar 3 coisas com você. A primeira é que Deus tem tudo a ver, o propósito de Deus tem tudo a ver com o teu chamado. Queridos, para que Deus te chamou? A Bíblia diz que Ele chama, queridos, eu até estava vendo o versículo: vocês não me escolheram, está bem ali, mas eu vos escolhi para irem e derem frutos, e que o fruto permaneça, a fim de que vá e conceda e o que pedirem em meu nome. Amém? Sabe o que significa isso? Deus, vocês não me escolheram, quem escolheu foi Deus. Deus tem um chamado para você, queridos. Deus tem um chamado, um destino pronto, um propósito preparado para cumprir na sua vida. O que acontece às vezes é que nós damos as costas para isso. A Bíblia fala na parábola do talento, que ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. O que tinha 5, ele produziu mais 5. O que tinha 2, produziu mais 2. Mas o que tinha 1, ele reteve, guardou o talento. E quando o seu senhor chegou, ele perguntou para os 5, cadê? Você produziu? Ele disse, produzi mais 5. Ele disse, foste fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Perguntou para o segundo disse, eu produzi, Senhor, eu dei resultado. Ele disse, pois bem, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do Senhor. E o 1 ali, querido, ele perguntou o que fizesse. Ele disse, eu guardei, eu escondi, eu não usei. Ele disse, você é servo mau, você não consegue produzir, você não consegue fazer aquilo pelo qual eu te entreguei nas tuas mãos. Querido, simplesmente ele foi entregue, viu? Porque na verdade, aquele que não consegue cumprir o seu propósito, o seu talento, você sabe fazer alguma coisa. Aquele ali, na história fala que Jesus praticamente, o seu Senhor entregou os verdugos ali, as pessoas, e ele entrou, ele não conseguiu, querido, avançar na vida dele. Deixa eu falar algo para você, alguma coisa Deus te entregou, alguma coisa, tem pessoas hoje que são músicos que deveriam estar tocando louvor aqui. Quando eu vejo esse ministério de louvor aqui das nações, eu fico maravilhado.
Queridos, que maravilha a gente ouvir o louvor, Diego, os meninos aqui, que cantam com tanta alegria, com tanta vontade. Quantas pessoas que sabem, que têm condições de entrar, queridos, e fazer o melhor para Deus e não fazem. Outras pessoas se escondem, queridos, o seu talento, porque estão mais preocupados no seu individual, estão mais preocupados na sua vida particular, no seu crescimento. E Deus está dizendo hoje: eu te entreguei um talento, eu te capacitei, e simplesmente vem a resistência, vem as desculpas. As pessoas buscam um casamento, Deus dá. As pessoas buscam um emprego, Deus dá. Um concurso público, Deus dá. E quando dá, queridos, as pessoas dão as costas. Talvez você deu as costas para o Senhor no momento que mais Deus precisa de você. Você sabia que muitas pessoas desistem do seu propósito por cargas pesadas, queridos? Às vezes cargas que não é sua, às vezes cargas de pecado, que talvez você mesmo se acusa, achando que não tem condições de avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes você se sente tão pecaminoso, tão sujo. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus está aqui para curar a tua alma, restaurar por completo o teu espiritual, querido. Ele quer fazer um encontro contigo nessa noite. Pessoas que trazem cargas pesadas, cargas emocionais, muitas vezes a depressão, cargas, queridos, que às vezes você tem carregado que não é sua também. Deus está falando nessa noite, pessoas que carregam também coisas que são boas, colocaram coisas boas na sua vida. Feito eu falei, um carro não é uma coisa ruim, um emprego não é uma coisa ruim, mas tem muitos, um casamento não é ruim, mas tem muitos que com isso abandonaram o seu propósito, deixaram de lado. Quantas pessoas têm enfraquecido, distraído, queridos, muitos crentes distraídos por causa de situações que cercam a sua vida. Deus está falando nessa noite que você precisa estar atento, vigilante, para não deixar cair nas armadilhas do inimigo. Eu lembro de uma jovem senhora, eu ali no quartel, eu conheci ela ainda quando eu estava dentro do exército. Eu lembro que ela veio para cá, para Porto Velho, para a base da Jocum, a base missionária. Eu lembro muito bem quando essa senhora chegou, ela tinha quase uns 60 anos, e ela chegou, e a gente fez algumas programações, saía na madrugada, entregando sopa, e eu perguntei para ela, eu fiquei muito curioso. Nós fomos fazer uma visita na casa dela, ela estava ali, na base da Jocum, lá dentro da casa dela mesmo, no meio dos matos. Aquilo chamou a atenção, porque eu perguntei para ela, eu disse: por que você, quase com 60 anos, veio para cá fazer missões? Ela disse para mim, e contou a história: com 15 anos eu tive o meu chamado, com 15 anos Deus revelou o propósito para a minha vida, e eu abandonei tudo. Eu deixei de lado aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu entrei numa vida de trabalho, trabalhei durante toda a minha vida inteira, me aposentei, não guardei muita coisa para mim, não tive muitas coisas, muitas expectativas minhas não foram alcançadas. E eu perguntei para Deus: Deus, ainda dá tempo de eu cumprir o meu propósito? E queridos, aquilo foi uma coisa muito linda, porque eu vi aquela mulher, ela com problema no coração, e ela dizendo: eu posso cumprir o meu propósito, e Deus direcionou ela para vir, queridos, e ela veio cumprir o propósito dela a tempo ainda. Quantas pessoas estão com 50, 60, 70, pastor, estou cansado, eu não consigo, eu não consigo dar conta daquilo que Deus tem para a minha vida. Queridos, o ministério de Moisés começou com 80 anos, Caleb, queridos, já era também, já com a idade avançada, quando foi alcançar a cidade de Jericó. Queridos, a força não está simplesmente naquilo da sua juventude ligado, mas no seu propósito. Se você tem força de propósito dentro do seu coração, não importa a idade, Deus hoje vai fazer com que você desperte, queridos, e encontre o teu propósito de fazer aquilo que Ele tem para a sua vida. O reino de Deus, queridos,
O reino de Deus precisa que você se levante, para você ministrar nas áreas de influências, para você ministrar em outras áreas. Tem muitas pessoas que acham que o reino de Deus é só aqui dentro da igreja. Não é. O reino de Deus é lá fora que precisa da sua ajuda. Eu fui num congresso lá na Jocum, em Base da Mandaré, lá do Cote, do pastor Cote. E o pastor Cote estava um dia com a gente, no outro dia ele estava orando na cabeça do presidente Bolsonaro. De tão influente que ele é, e aquela base também. E eu lembro que ali os 8 dias que a gente passou, e pessoas do Brasil inteiro foram impactadas, porque nós estamos sendo levantados, o Brasil está sendo impactado para agir, queridos, no seu propósito, nas áreas de influências. Você que sabe fazer o melhor na área, na sua faculdade, na universidade, você é professor, você vai agir na sua área de influência. Você que trabalha dentro do governo vai trabalhar na sua área de influência, na cultura, no ensino, em qualquer área, você vai entrar para trabalhar na sua área de influência. Jesus, quando fala a oração do Pai Nosso, ele diz: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. É o reino que vem, mas o reino não vem apenas para a igreja, mas Jesus morreu para todos, queridos. É para a glória dele ser manifestada em todos os lugares. E Jesus precisa de você, porque Jesus não vai usar anjos do céu para descer aqui, para ministrar a sua glória, o seu poder, o evangelho poderoso da salvação para todo aquele que crê. Jesus quer usar homens e mulheres capazes, corajosos, que tenham vontade, que tenham determinação, que queiram cumprir o seu propósito com intensidade. Aleluia. Deus está despertando, queridos, essa crise. Hoje eu estava falando com o pastor Fábio, e ele dizia assim: pastor Gilvan, o Brasil passa por um momento de conserto. O Brasil, a nação brasileira, passa por um período em que a igreja precisa despertar. A igreja precisa entender o propósito principal de Deus é alcançar o mundo perdido, aquele que está lá fora. Queridos, as redes sociais, ela está alcançando pessoas de maneira incrível. Os cultos vão acontecer depois dessa pandemia, a comunhão vai ter, mas o alcance da internet, o alcance das redes sociais, ele vai e passa, queridos, em lugares inimagináveis, onde a gente nunca imaginou. Essa semana um amigo da minha esposa, ele chegou e mandou um áudio, e ele dizendo: pastora, falando para minha esposa, e eu ouvindo a voz dele, ele dizendo como eu fui ministrado essa madrugada. Ele disse: eu acordei tão atribulado, e de repente eu vi lá a gravação que vocês tinham feito da igreja, a pregação, eu abri para ouvir. Ele disse: quando comecei a ouvir, Deus falou tão forte ao meu coração. E ele falando para minha esposa: eu estava perdido, eu nasci dentro da igreja, e eu abandonei tudo, abandonei o meu propósito, abandonei minha vida, casei 2 vezes, perdi o meu casamento, eu estou perdido. Mas quando eu vi Deus dizendo claramente para mim: eu estou aqui para restaurar e recomeçar a tua vida. Queridos, Deus quer usar o nosso talento, o nosso chamado para alcançar as nações. A igreja das nações aqui, ela já tem feito isso, né? A igreja também tem os seus propósitos. A igreja das nações, eu vejo muito o trabalho dessa igreja alcançando, quando eu vejo aqui as bandeiras de vários países, oração que tem feito aqui nesse lugar para alcançar as nações é incrível. E pessoas que estão em outros estados, pastores, igrejas que estão das nações em outros estados, em outros países. Pastor Fábio às vezes viaja porque precisa dar esse suporte, e eu fico assim tão alegre dessa visão grandiosa. Queridos, nós somos o celeiro do evangelho, queridos. É aqui que nós vamos mandar missionários e pessoas para outros países, mas pessoas se levantam aqui com essa visão. Lá na igreja a gente trabalha, e o propósito lá principal da igreja é recomeçar. Pessoas que estavam com a vida totalmente destruídas, estavam afastadas do evangelho. Eu tenho pastores que estavam lá, nós temos 12 pastores lá na igreja,
E nós tínhamos pastores lá que estavam afastados, queridos, 2 anos afastados. Eu tenho pastores lá e líderes que já tinham abandonado praticamente. E Deus, com esse chamado, lá tem o slogan principal, aqui é um lugar de novos recomeços. Não é só de recomeço, é de novos recomeços. Não é só de começo, nem de novos recomeços. Não é de começos, nem de recomeços. É de novos recomeços. É uma terceira oportunidade, é uma quarta, é uma quinta. E eu vejo ali pessoas apaixonadas, porque Deus te chama para fazer e cumprir o teu chamado na área de influência sua e na área pelo qual você foi curado também. Ali tem pessoas, eu lembro ali, tem um Sebastião, que foi tirado das ruas, era mendigo também ali, dormiu nas ruas, era dependente químico, e hoje, queridos, nós fazemos até ceia para os moradores de rua, moradores em situação de rua. Já fizemos 3 anos, e ele é tão apaixonado que a hora que eu falar para ele, Sebastião, eu preciso levar um dependente químico para qualquer município, para Jaru. Esses dias, era de noite, a gente foi visitar um garoto, um rapaz, e ele é dependente químico, o rapaz, e quando a gente chegou lá, ele disse, eu quero ir, pastor, eu não aguento mais viver essa vida. E era quase 9 horas da noite, eu olhei para o Sebastião, disse, Sebastião, tu tem coragem? Ele disse, pastor, eu só preciso ir em casa, pegar as roupas, e eu parto para Jaru agora. Queridos, entraram dentro do carro e foram para Jaru levar o rapaz, que lá tem um centro de recuperação, e queria deixar distante da cidade. É muito interessante quando a gente quer cumprir o propósito. É muito interessante porque a gente faz com alegria, faz com vontade. A gente não coloca desculpas, a gente não coloca regras, a gente faz porque é paixão que está no nosso coração. Eu quero chamar a sua atenção, você que a brasa, querido, esfriou, às vezes a chama, querido, baixou, talvez você não encontra mais a vontade de estar na igreja, na comunhão, cumprindo o teu propósito. Eu quero te chamar a atenção para que você desperte, para que você comece a cumprir o teu propósito. Você que está em casa, escreva aí, pode escrever, diga, Deus, eu não aguento, eu quero viver o meu propósito. Diga, Deus, eu estou aqui para recomeçar. Coloque aí, queridos, comece a falar, comece a dizer que a vida que você tem levado, talvez você precisa tomar uma decisão, uma atitude hoje para mudar por inteiro a sua história. Queridos, quantas vezes você fez promessa e aliança com Deus e você quebrou? E hoje é a oportunidade que você tem, você que está na sua casa passando por todas essas crises, Deus quer te fazer recomeçar. A segunda coisa que eu quero falar para você, a primeira é que Deus tem a ver, que o teu propósito tem a ver com o teu chamado. A segunda é que teu propósito tem a ver com a geração pelo qual vivemos. A geração que a gente vive, querido, é uma geração fragilizada. É a geração que eu digo, ela é uma geração mais frágil. Eu lá na igreja, eu digo que é uma geração às vezes todinho, miojo. Uma geração que às vezes não aguenta muito suporte assim pesado. Mas isso todos nós estamos envolvidos nessa geração. E a gente a turma que está quase chegando nos 50, e quem tem mais de 50, tem a obrigação de fortalecer essa turma nessa geração. Sabe para quê? Para que eles sejam forjados a ministrar força em meio à frustração, em meio à dor. Queridos, quantos querem desistir em meio da frustração, enquanto a dor, a fraqueza, é a hora que a geração vem para fortalecer. Deixa eu te dizer, nossa geração que passamos hoje é uma geração de pessoas às vezes com depressão, que querem tirar a sua própria vida, pessoas ansiosas, pessoas egoístas, que olham só para si, e Deus está fazendo tudo isso. Essa pandemia, queridos, é uma reflexão, porque através disso, a gente tem visto a generosidade das pessoas em ajudar um ao outro. As pessoas têm percebido que sem uma outra pessoa ela não consegue viver. E aí começa a despertar o amor fraternal, o amor, queridos, de comunhão, de um ajudar o outro. Quantas cestas básicas têm sido doadas no Brasil inteiro e no mundo inteiro.
Pessoas têm despertado para o amor ao próximo, mas simplesmente porque, queridos, Deus tem algo a falar e tem um propósito, mas Deus quer usar eu e você, através dos nossos talentos e nessa geração. A Bíblia diz que a geração de Moisés passou, na verdade, o povo de Israel passou 400 anos escravos, e Deus levantou Moisés para libertar. A Bíblia conta que os filisteus escravizavam Israel, e Deus levantou Sansão na sua geração. Na época de Lutero, a reforma protestante, existia a religiosidade que tomava conta de todas as áreas de influência da sociedade, e Deus levantou Lutero para que tudo fosse quebrado e fosse esclarecido. Deus levantou Martin Luther King nos Estados Unidos para quebrar e destruir para na verdade trabalhar na segregação racial. E queridos, Deus ainda continua trabalhando através das gerações, através da minha e da sua vida. O que Ele quer fazer é que nessa geração você seja ousado. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que você tem feito na sua geração? O que você tem feito? Pastor, não tenho feito nada. Eu vejo pessoas isoladas apenas. Eu vejo pessoas apenas no seu canto. Parece que só querem receber, mas não querem doar. Você pode, querido, simplesmente mandar uma mensagem. Você pode fazer uma chamada de vídeo. Quantas pessoas eu tenho feito chamada de vídeo, né? Totalmente virtual ali, conversando com as pessoas. Esses dias, na célula que a gente faz, dia de quarta-feira, logo depois, uma jovem que teve graves problemas, depois da célula a gente entrou numa conversa com ela, passamos 1h30 conversando com ela. Ela tinha finalizado o seu casamento, queridos, muita dor, e nós choramos com ela. E naquele dia ali, ela disse: pastor, como é bom a gente poder falar os problemas e também desabafar aquilo que tem de dor no meu coração. Ela trocou as lágrimas de choro e no final ela já estava com um riso no rosto. Queridos, simplesmente porque nós temos que estar dispostos a ajudar, a ser propósito de Deus aqui nessa terra. Às vezes você se limita achando e dá tantas desculpas para o Senhor. Quantas vezes você tem sido resistente ao Senhor? Deus quer te usar na tua área de influência. Deus quer te usar, queridos, emprestando o teu ouvido, fazendo alguma coisa que você possa transmitir o reino de Deus nessa terra. Uma jovem lá da igreja, uma enfermeira, ela está lá no hospital de base, no miolo ali do coronavírus, e ali ela diz: pastor, eu tenho o prazer de estar aqui. Eu digo: você é louca? Ela disse: não, pastor, eu tenho paixão pela minha profissão. Pastor, quando eu saio de casa com vontade de fazer milagres. Ela diz: eu até troco às vezes os plantões, justamente para ministrar cura às pessoas que estão lá enfermas de coronavírus. Pastor, Deus tem feito milagres. Eu tenho orado, pessoas têm sido curadas. Queridos, eu não sei como você está. Se você olha para si e não vê potencial, não vê um homem ou uma mulher capaz de reagir, Deus está te falando nessa noite. Ele quer que você comece a reagir, a mostrar aquilo pelo qual Ele fez você, queridos. Você não é uma pessoa sem significado nessa terra. Você foi criado com um propósito. Você não é um animal que chegou nessa terra simplesmente para vir e deixar de existir. Você veio para cumprir o propósito e fazer a diferença, alcançar pessoas. Queridos, se você tem planos, queridos, construídos, e se você não tem colocado pessoas nem Deus na sua vida, isso não são planos de Deus, isso são planos seus. Começa a reconstruir os teus propósitos, porque Deus quer alcançar o teu coração e usar a tua vida para alcançar a humanidade. Aleluia. E eu quero finalizar nessa noite quando Deus fala aqui, a terceira coisa: o propósito depende de suas escolhas. Queridos, tudo depende da sua escolha. As pessoas vão te rodear,
vão falar coisas para você, vão te dizer que você muitas vezes não tem condição. As rodas dos escarnecedores vão zombar de você, as pessoas vão desacreditar de você, mas eu quero te falar que essa é uma noite, querido, para você tomar decisão. Diga aí, eu estou decidido. Diga aí, eu não vou abandonar o Senhor Jesus. Queridos, no momento de maior crise, os discípulos, a Bíblia fala lá em João 6,66, na maior crise, quando Jesus estava falando palavras duras, muitos começaram a recuar e abandonar Jesus. E Jesus chega para os seus discípulos, seus 12, ele disse: e vocês? Vocês não querem ir com eles? Vocês podem ir. E Pedro falou para Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Talvez, querido, Pedro também estava querendo ir embora. Jesus conhecia o coração de Pedro, mas Jesus viu, Pedro nem sequer falou nem sim nem não. Ele podia dizer assim: não, eu não quero ir. Mas na verdade o coração dele podia estar motivado a querer ir também. Mas eu quero dizer a você, às vezes seu coração te motiva a abandonar Jesus. Às vezes a frustração, a decepção. Pastor, fui decepcionado na igreja, os meus líderes me escantearam, meu pastor não liga para mim, pastor, eu tenho problemas. Queridos, tantas coisas são levantadas, e às vezes a gente fica tão melindroso e quer se afastar de tudo. Queridos, não é tempo. Não levante crises para você. Se você tem entrado em crises, feito o filho pródigo, buscado crises para a tua vida, as coisas vão piorar. Deus está falando hoje para você, é uma noite de você dizer o que Jesus falou no Getsemane: todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, hoje é tempo de cumprir a vontade de Deus. Talvez você tenha vivido uma vida sem alegria, uma vida vazia, uma vida assim sem significado. Mas Deus hoje está dizendo para você: eu quero te dar um significado hoje. Eu quero colocar no teu coração a chama, a vontade de voltar, de recomeçar. Talvez você está tão triste com você mesmo, triste com tudo, às vezes querendo tirar a sua própria vida, mas Deus está dizendo: não, você não vai fazer. Coloque aí na tela, aí, coloque no YouTube, aí, escreva, coloque aí no Face, no Instagram, coloque: eu não vou abandonar Jesus. Escreva assim também, diga: em nome de Jesus, eu aceito Ele como meu Salvador. Diga: eu aceito Jesus como meu Salvador. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna?